Livros Universo em Desencanto, quinto fascículo da réplica, página 120. A grande chance da humanidade de ter contato com o verdadeiro Deus. E por causa disso, houve avalanches de ruínas da humanidade, fez com que nascesse em todos a ganância demasiada, a ambição demasiada, a vaidade demasiada, que culminou na multiplicação das ruínas da humanidade. Multiplicação esta que vem há muito destruindo a humanidade. A ganância, a ambição e a vaidade que culminaram num dilúvio de crimes hediondos por ficarem cegos pela matéria. O cego, diante de sua cegueira, comete crimes hediondos. A ambição cega, a ganância cega, e a vaidade também, e depois de cegos, não medem consequências. Daí, o dilúvio de ruínas, o desequilíbrio infernal, a vida se tornando insuportável pelo grande mal que atravessam todos. O mal é o seguinte: ninguém tem mais confiança em ninguém, todos com medo uns dos outros, todos desconfiados uns dos outros. A balbúrdia infernal botou todos descompreendidos dessa maneira, a ponto de viverem uns contra os outros. O ganancioso é invejoso, e daí os maus costumes, os péssimos costumes, causadores das ruínas do mundo, por progredirem com o império do materialismo. O materialista é um ambicioso insaciável. Quanto mais tem, mais quer. Nunca está satisfeito com o que tem. Sai fora dos limites, sai fora das regras normais e naturais, e daí o desequilíbrio. O materialista não respeita direitos de ninguém, porque tem a matéria acima de tudo, foge completamente da normalidade. A obscuridade é tanta que julga a matéria acima de tudo, acha que na matéria está o grande tesouro da vida, não conhece o que é matéria. Pensa que na matéria está a sua salvação, ambicionando tudo quanto é de material, por pensar como bicho. E de forma que vem assim o mundo com essa avalanche de ruínas, que cada vez aumentam mais, devido à ganância desenfreada, sem limites, querendo assim serem uns melhores do que outros. O poder aquisitivo natural para um conforto relativo às necessidades. Não há coisa melhor, porque vive tranquilo, calmo e sossegado, dentro de um limite normalizador e natural. Então, vive bem. E fugindo às regras normais e naturais, desequilibra, porque se excedeu do natural, do normal, passando dos limites, e tudo que passa dos limites perde o equilíbrio, e perdendo o equilíbrio, entra em rotina de desequilíbrio. É o que se passa muito no mundo inteiro, o desequilíbrio de um modo geral, porque ninguém aguenta o excesso da multiplicação do desequilíbrio. Dentro do limite normal, tudo bom, tudo belo, tudo feliz, tudo lindo, tudo brilhando. Fora do limite, todos sofrendo. Uma das causas graves das ruínas do mundo, o excesso de tudo, e devido aos excessos surgem as contendas, as demandas, se multiplicando assim o inferno na vida de todos. Pois o caso, se riqueza trouxesse a felicidade, os ricos não seriam infelizes, e são os que sofrem mais. Têm medo de tudo, muitas vezes não dormem com medo, não têm sossego, desconfiam de todos, têm medo de todos, têm medo de serem mortos. E os ricos sofrem muito. A preocupação é grande. Para o rico, todos querem roubá-lo. Cria esta psicose, está sempre com medo, está sempre assustado, está sempre sobressaltado, sempre com medo de uma traição, com medo de um golpe, e vive no inferno, sendo a riqueza material uma riqueza estúpida, porque em vez de fazer o bem, faz mal. Assim, sempre foi a vida dos materialistas. Tudo é muito bem dentro do limite natural. A simplicidade, a humildade cabem em todo lugar. Se a riqueza valesse, endireitaria o mundo. Por a riqueza nada valer, aparentemente, parece que vale. É que o mundo sempre viveu em ruínas, em multiplicações das mesmas. Se a riqueza endireitasse o mundo, todos seriam felizes. A matéria
somente sempre multiplicou os males. Portanto, a riqueza material é a riqueza do mal, e a riqueza do mal multiplica o mal. O desassossego, as guerras, as revoluções, enfim, as brigas, os crimes e a riqueza material, uma das causas das ruínas da humanidade, devido à ambição, à inveja e à ganância. Uns com inveja dos outros, e daí as tramas diabólicas, os conchavos criminosos de tramas diabólicas, formando daí uma fogueira infernal, e por isso há muito que o mundo pega fogo, devido à evolução da matéria. O mal evoluiu fora dos limites, evoluiu demais. Fugiram das regras naturais e caíram no ridículo das amarguras, e por assim ser, está aí o panorama universal. A guerra tramada entre todos, a guerra da ambição, da inveja e da ganância, sendo assim a destruição da humanidade. Mas tudo isso cresceu e refloresceu o mal da humanidade, dessa maneira, devido à humanidade estar em curto, por o ser humano estar ligado a este conjunto elétrico e magnético, que é do animal irracional. Então, por estar ligado como irracional, se tornou materialista, porque o irracional, o seu ponto de vista, é só a matéria, porque ele não tem vínculo racional para que seja um livre pensador. O irracional só tem o vínculo da matéria. Então, o progresso da matéria, o progresso do mal, é do animal irracional, e o racional, entrando a progredir mal, ele progride de uma tal maneira que é vítima do mal que ele progrediu. Ele é vítima dos males que ele próprio criou, porque ele foi progredir uma coisa de outro, que é o irracional. O progresso material pertence ao irracional. Então, o racional entrou numa área que não lhe competia de progredir, o que não é seu, de progredir o que é do irracional. Então, aí, entrou em choque com o seu progresso de ruínas. Tudo isso porque fugiram, outrora, das regras normais, fugiram do progresso racional. O progresso racional é o progresso astrológico, do mapa da planta que está na palma das mãos. Como já sabem, abandonaram o certo, a norma racional, para criar um alfabeto artificial. Então, este alfabeto artificial é que deu causa da lapidação do animal racional ao elétrico e magnético. E assim, vieram abusando cada vez mais e progredindo com o alfabeto das artes. Começaram o progresso das artes, com o progresso do alfabeto das artes, e multiplicando o progresso das artes, é que chegaram a esse ponto desastroso. Com o alfabeto astrológico, progrediram sob regras de astrologia. Era o progresso normal e natural, de franco entendimento, e tudo isso já sabem mais ou menos em mensagens anteriores. Foi a causa de tudo isso os abusos do livre-arbítrio. Então agora surge a maneira mais suave de mais uma oportunidade. É a ligação da humanidade com o mundo racional. Então aí é uma das últimas chances para que não nasçam mais aí nessa vida de matéria. Um modo suave e prático para que todos, ou para que toda a humanidade, fique ligada à verdadeira energia do seu verdadeiro natural, a energia racional. Então, aí, entrarão todos em forma normal e natural, e tudo dando certo na vida de todos. Mas como estavam ligados numa energia diferente do ponto real e racional, ficou dessa forma, toda a humanidade em curto. Isso é para vos mostrar que o Criador já por muitas vezes procurou indicar a volta de todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, com o alfabeto de astrologia, para que todos voltassem ao seu verdadeiro mundo de origem. Mas sempre os abusos em função, como até hoje, permanecem os abusos de todas as formas, de todas as maneiras e de todos os jeitos. E assim se deu em eras passadas, porque este mapa que está aí em suas mãos e em mãos de todos, não está aí à toa, tem a indicação certa, quando prevalecia na época. E assim, o progresso racional é um progresso de multiplicação do bem, e o progresso material é um progresso de multiplicação do mal. Então,
ligados ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o progresso só será a multiplicação do bem, tudo dando certo na vida de todos, por ser um progresso consciente e positivo. E o progresso material, um progresso anormal, é um progresso que multiplica as anormalidades do inferno em vida de quem progride. É o progresso da esquerda, o progresso materialista, e o progresso racional é um progresso da direita, e da direita tudo direito, tudo bom, tudo certo, tudo bem, tudo brilhando, todos felizes e todos contentes. Então, agora, estão vendo e sabendo que Deus sempre procurou salvá-los, e assim, expondo todo o passado e o porquê do passado, e todo o presente e o porquê do presente, e os modos e métodos que todos têm que conhecer para sair desse lugar que aí estão, que aí não pertencem e, por não pertencerem, sofrem demais e voltem ao seu mundo verdadeiro, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional, que antes de ser aparelho racional era animal racional, numa categoria inferior. E assim, vejam o regalo da humanidade e a satisfação emocionante e impressionante da verdadeira salvação, constatada aí em suas mãos, do que foram, do que são e do que serão, verdadeiros racionais, puros, limpos e perfeitos, no seu mundo de origem, porque de lá são. A origem é racional, e voltam todos à origem, por tomarem conhecimento do seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Página 127. Escolha o seu destino. A volta será ao mundo racional, ou a descida unido ao irracional. Sim, o bom acaba bem e o mal acaba mal. Quem procede bem, acaba bem. Quem procede mal, acaba mal. E assim, os abusos sempre existiram por causa da liberdade. E é por isso que esse mundo vem se arrastando de longas eras e veteranos séculos. Nas eras primitivas, não existia ainda algarismo, não existia contagem, nas primitivas eras. Muito mais tarde é que começaram as invenções de letras e algarismos. Então, na era astrológica, era tudo completamente diferente. Viviam em contato com a natureza, não havia sofrimento de espécie algum. O progresso era um progresso racional, mas de forma diferente, por estarem numa categoria mediadora, por estarem ligados à astrologia. Então, categoria mediadora. Mas como sempre, em tudo existem os conformados e os inconformados. Então, os inconformados, dando expansão ao seu livre-arbítrio, abusando das regras normais e naturais pelos abusos, fugiram da linha de astrologia do alfabeto, idealizando inovações à sua maneira, ao seu jeito e à sua forma. Daí então houve o desequilíbrio para outra classe inferior, que é a classe que aí está, de animais racionais. E com o alfabeto astrológico, a classe era mediador racional. E os que continuarem a abusar do livre-arbítrio e da livre expansão da vontade descerão para outra classe inferior. Vai abusando, vai descendo. Qual é a classe inferior? De animal irracional. E como irracional, corre toda a hierarquia, corre todas as classes de irracional, porque perdeu o vínculo racional. Está sob o vínculo do fogo, o elétrico e magnético. Então, aí corre todas as categorias até se transformar na última categoria, ou uma das últimas, que é ser granito, e de granito, origem de pedra. Antes de ser pedra bruta, grande, a semente era granito. Antes de ser granito, bicho irracional. E por aí como sabem. Isto é para dar uma insignificante ideia da formação. Sempre dentro da humanidade, sempre existiram os abusos, em todos os meios. Não vê? Não estão vendo agora? Quantos abusados com os livros nas mãos? E assim, outrora no princípio, a mesma coisa. Não vê agora como abusam do livre-arbítrio? Não vê agora? Estão com os livros nas mãos e não participam do conhecimento,
abusando sempre do livre-arbítrio. E por causa desses abusos é que estão aí penando como estão. E os abusados, se continuarem a abusar do livre-arbítrio, desrespeitar, o que acontece? Desce mais um pouquinho. Classe inferior. Qual é a classe? De bicho irracional. Porque na categoria já estão bicho racional e bicho irracional. Então, chegou a classe de animal irracional. Aí perdeu o vínculo racional. Perde a noção do tempo e do espaço. Vai então entrar nessa grande classe que vai mudando de uma para outra. Hoje é um bicho, amanhã é outro, depois é outro. Corre a hierarquia dos bichos, de toda a bicharada irracional, porque está na classe de irracional. Então, corre toda a classe. Hoje nasce pavão, é muito bonito. Amanhã morre, nasce porco. Amanhã morre, nasce cachorro. E assim, sucessivamente. Corre todo o currículo de sua classe, do miúdo ao graúdo. Tudo isso por quê? Pelo abuso do livre-arbítrio e por causa do mau uso do livre-arbítrio, é que deixaram de ser puros, limpos e perfeitos. Por causa da livre expansão da vontade e por causa dos abusos que continuaram a manter, como até hoje, é a causa de estarem aí penando. Os abusos são as causas das más consequências. Então, os que se mantiverem em equilíbrio ou digno respeito, devido ao conhecimento racional de sua salvação e de todos, voltarão glorificados, racionalmente, ao seu verdadeiro mundo de origem. Como é que você quer ser salvo e não respeita o conhecimento de sua salvação? Você, abusando, você não pode ser salvo. Você tem que ter sua linha de conduta racional para poder ser conduzido ao mundo racional. Sim, onde não existe ordem, existe a desordem. Não existe o respeito, existe o desequilíbrio. E existe o desamor, ao que é de amor puro, limpo e perfeito. Havendo desamor, não pode ser amado, e não podendo ser amado, não pode ser contemplado e consagrado racionalmente. Então, em tudo é preciso existir o respeito, o amor àquilo que é digno de todo respeito e não esse amor fingido, falso, traiçoeiro, desrespeitoso. A linha racional é a linha mais importante do mundo, é a linha de sua salvação, e não pode botar a sua salvação em jogo, senão, em vez de subir para o mundo racional, desce por desrespeito e abuso a sua salvação. O honesto consigo mesmo cabe em todo lugar, e o desonesto não cabe em lugar algum. O respeito cabe em todo lugar. O sem respeito não pode caber em lugar nenhum. Então, se quiseres ser salvo, respeite o que é de respeito. Agora, se não quiseres ser salvo, continue abusando do seu livre-arbítrio. Eu nunca vi abusos darem bons resultados. E é por causa dos abusos do livre-arbítrio é que estão aí penando dessa maneira, porque não é efeito sem causa. A causa de estarem aí, nessa categoria de bichos racionais, por abuso, os abusos do passado, os abusos anteriores. O que adianta terem os livros nas mãos para dar impressão aos fiéis ou não fiéis, de que és de uma dignidade que não existe em ti? Tem os livros nas mãos só para impressionar aos demais, para que tenhas um conceito racional, traindo a seu próximo, porque não participa do conhecimento, por abusar, não tendo a merecida conduta racional, porque não respeita o livro que está em suas mãos. Está com os livros nas mãos, mas não participa do seu conteúdo, do seu brilhantismo de cultura racional. E assim, tem os que respeitam, esses voltam ao mundo de origem, e tem os que não respeitam. Esses não podem voltar, porque não respeitam o seu mundo de origem, pelos abusos cometidos. É com as leis da terra, que é da terra. Um abusado não pode ser promovido. Um abusado não tem condições de ser promovido nas leis aí do chão. Abusou do regulamento, abusou das leis do chão, do bicho, não tem condições de promoção. O empregado abusa, se o patrão tem que promovê-lo, já não promove. Não tem condições de ser promovido e melhorado, por ser desrespeitador e abusado. Um militar e tudo, enfim.
O abuso não tem cabimento e nem merecimento em lugar algum, e é por isso que aí está revelado este conhecimento. É para pessoas sérias e não para moleques. Moleques não respeitam ninguém, então as pessoas de respeito sobem e os moleques descem para o seu mundo merecido, a classe inferior. O que adianta você estar com os livros nas mãos e não respeitar e não obedecer o que aí está? Não pode contar com quem aí está, e assim os abusados de outras civilizações é que desceram de categoria e de classe, e aí está a classe dos irracionais. Toda esta grande hierarquia derivada do abuso do livre-arbítrio. Conforme vai abusando, vai se desprestigiando e vai se desclassificando e vai descendo para a classe inferior. É um criminoso contra si mesmo. E como um criminoso pode ser salvo? De jeito algum. O criminoso tem que sofrer as consequências de seu crime cometido. É o caso dos abusos que deram causa de serem assim como estão, sofredores. Então, não brinquem nem abusem com coisas sérias, para que não sofram as consequências do seu livre-arbítrio desrespeitoso, dos seus gostos sem limites, porque tudo tem limite. Tudo certo, tudo bem, tudo belo. Fora do limite, tudo ruim, e de pior para pior. E assim, obediência, persistência, paciência, simplicidade, calmos e benfazejos são as normas naturais e normais para que a pessoa atinja o absoluto, a sua morada eterna, o mundo racional. E estes são os objetivos certos para que tudo dê certo racionalmente. Quem obedece, cresce, e quem desobedece, desce. E quem pisar certo, chega certo, no lugar certo, o mundo racional. Quem pisar errado, por ir errado, de mal a pior sempre, e indo de mal a pior sempre, descendo sempre. Então, existem os fingidos que estão com os livros nas mãos, fingindo ser o que não são, fingindo ser racional, sem ser, traindo-se para sofrer as consequências e pensando que está traindo aos demais. São pessoas que não têm dignidade de ter um livro desse nas mãos, porque não participam de sua linha, não participam da linha racional. Vivem com o livro nas mãos, por ter um motivo de impressionar os que respeitam e obedecem, de querer enganar os obedientes. Sim, que o mundo está cheio de enfermos, está cheio de doentes. O desequilíbrio mental é grande, mas a energia racional e o conhecimento resolvem o equilíbrio normal e natural com a persistência na leitura.